Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Em qualquer sociedade, a cultura é a área mais difícil de ser modificada. Isso porque a cultura é uma construção de décadas, séculos, às vezes de milênios. A cultura do machismo, por exemplo, não surgiu ontem. Vem de muito longe. Lá do tempo em que o macho provedor saía para caçar e a mulher ficava na caverna esperando a chegada do alimento. Por isso, ele se sentia superior. Achava que podia tudo. Inclusive matar, por exemplo, a mulher infiel ou estuprar a mulher que lhe aprovesse. A deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, teve acesso a uma pesquisa e o resultado foi muito parecido com este. Para muitos homens, a mulher continua sendo tratada como presa, como objeto de dominação, como ser inferior que só serve para obedecer e servir ao desejo masculino. O deputado está aqui com a gente. Deputada, eu acho que eu não pintei um quadro muito exagerado. Parece que a realidade é bem essa ainda hoje, muito semelhante à de milênios, não é? O que é possível para mudar uma cultura tão arraigada quanto é a cultura do machismo? Eu acho que é um conjunto de fatores que são necessários, né? Acho que a luta das mulheres, elas vêm numa direção de garantir políticas públicas, que é algo importante porque o Estado brasileiro tomando conta de algo que é tão nefasto para a vida não só das mulheres, mas do conjunto da população brasileira, porque todo tipo de violência, ela é claro que para a mulher ela é perversa, mas é mais da metade da população brasileira. Isso tem repercussões na família, na mãe, nos avós, nos filhos, né? Então você precisa enfrentar com vigor A senhora de acha que políticas ainda públicas. existe um olhar complacente para a violência masculina contra a mulher? Porque até outro dia os tribunais ainda consideravam o crime contra a honra permitido que amenizava a pena. Lembra disso? Lembro sim. Então a gente vem numa trajetória que, apesar de ter muitos avanços nas políticas públicas, ainda há o problema ideológico, não é? Que é o cultural. Porque são coisas que você não supera de um dia para o outro. Você tem que ter um forte debate de ideias, porque vai se naturalizando esse papel social do homem e da mulher. Quando você olha nos livros didáticos da escola, não há um olhar mais voltado, por exemplo, para o papel das mulheres na história. Nos momentos de inflexão da história brasileira, é muito difícil você jogar luz no papel das mulheres. Você tem que resgatar, assim, Maria Quitéria da Bahia, as heroínas do Tujucupapa em Pernambuco. Não é? Você tem que a Berta Lutz, Dandara do Zumbi, a Berta Lutz, que foi muito importante na luta do sufragista, o direito da mulher votar na década de 30. Então, quando você olha, na linha do tempo, são conquistas básicas que as mulheres, que foram negadas às mulheres a elas obterem, né? Você tem o papel das mulheres da Constituinte, nós estamos comemorando agora 30 anos da Constituição de 88, e você tinha numa bancada de 430 e pouco, você tinha constituintes, você tinha 26 mulheres, né? E foram 26 mulheres que buscando Castro Alves, que diz num verso, eu sou pequeno, mas fitos Andes. Mas foram 26 mulheres que fizeram muita diferença a seu tempo. Garantiram a licença maternidade, garantiram que no Brasil as empregadas domésticas tivessem salário, não é? Então as mulheres... Mas muitas continuam usando exclusivamente o elevador de serviço. Pois é. Isso é cultura, né? Cultura, é. Então são aspectos subjetivos que não são fáceis de serem resolvidos.
Até hoje as propagandas usam a mulher coisificando a mulher. Até para se vender o cotonete, você expõe o corpo da mulher. Então isso tudo vai gerando diferenças abissais nas relações entre homens e mulheres e mesmo na consciência das próprias mulheres de uma cultura machista que vai se impondo como um pensamento majoritário na sociedade, que para além de política pública, que ela é decisiva, ela é necessária, nós temos que ter delegacia da mulher, nós temos que ter capacitação para que os profissionais dessa área tenham um olhar diferenciado, você tem que ter essa rede de proteção da casa-abrigo, você tem que ter na escola conteúdo didático, que se tenha uma vigilância, que se tenha controle social, para que o conteúdo didático possa refletir uma sociedade nova, de um novo homem, de uma nova mulher, de respeito mútuo. Mas, deputada, a gente observa que até na linguagem há um preconceito embutido extremamente forte. A gente vê, por exemplo, as mulheres, às vezes, para elevar a figura masculina em casa, diz: ah, mas meu companheiro me ajuda muito. Não é que ele divide as tarefas, ele me ajuda. Não é que ele partilhe, né? Não é que ele partilhe. Quer dizer, já está aí embutido, a gente vê que já está aí embutido uma espécie de machismo feminino. Olha só. É porque a cultura do machismo, ela não é uma guerra entre sexos, né? Não é um homem versus mulher. É um pensamento ideológico na sociedade que perpassou gerações e gerações e que é necessário que a gente possa enfrentar cada vez mais, elevando o papel público da afirmação, do empoderamento da mulher na sociedade. Hoje, nós já somos a maioria das universitárias, na carreira jurídica, mas, por exemplo, quando você olha para o parlamento, que é um aspecto importante do sistema de poder político no país... Chega ao que? A 10%? A 10%. Nós somos total da representação. Nós somos uma das menores representações do mundo. Na América Latina, a gente ganha para Belize, para o Haiti... É isso. Quer dizer, é inaceitável que a gente, em pleno século XXI... Poderia ser feito, eu não me refiro nem às cotas, poderia ser uma alternativa, no sentido de mobilizar mais as mulheres para que elas tivessem uma participação mais efetiva na vida política brasileira. O sistema político brasileiro, ele já é extremamente distorcido. Ele não representa o que é a base real da sociedade. Você aqui não tem negros, muito poucos, você não tem trabalhadores e trabalhadoras, muito pouco. Tivemos um Você índio, não tem... Mário Juruna. Exatamente. Você não tem corte de classe, racial. Então, tem uma coisa errada nesse sistema político, né? É que o sistema político é muito contaminado pela influência do poder econômico no país. Então, nós temos que... E quando se trata da mulher, também não é diferente. A maioria dos países que conseguiram ter alguma equidade, né, um equilíbrio, né, dessas forças entre homens e mulheres, foram aqueles que fizeram um sistema político que garantia vagas para as mulheres. Não é vaga na chapa, é vaga no parlamento. Isso na Europa, em todo lugar que houve mais equilíbrio da representação feminina, reservas de vagas para as mulheres. Porque em alguns casos o sistema enlista, então conseguiu botar um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, ou então 2 homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Então foi o sistema político que enfrentou, porque se você for esperar naturalmente, então é mais alguns séculos para poder a gente ter algum tipo de equilíbrio de algo que é real na sociedade, porque afinal nós somos mais de 40% da população economicamente ativa do país, não é? Nós somos mais de 2/3 das chefes de família no país, né? 2/3 não, é nessa proporção também aí de 40%. Das chefes de família, ou seja, nós somos
construímos a nação brasileira, não é? E precisamos ter poder de influenciar os rumos do país. Objetivamente, existe algum projeto, deputado, só para a gente encerrar, o pessoal me avisa que o nosso tempo já está no finzinho, mas objetivamente tem algum projeto neste sentido? Sim, sim. Nós temos um projeto que nós estamos tentando pactuar um escalonamento, né? A bancada feminina capitaneou isso, no sentido de que a gente tivesse, e foi por muito pouco que nós não conseguimos aprovar, faltou 16 votos na primeira votação. É que a gente está querendo fazer o seguinte, que era para essa legislatura, mas a gente não aprovou. Na próxima legislatura a gente conseguir ter a vaga de 10%, que naturalmente já cresceria, porque hoje nós já temos 10%. Na legislatura seguinte, acrescenta mais um percentual, se eu não me engano, é de 14%, e assim por diante. Até a gente atingir o quê? Metade seria? E isso é temporário, porque a nossa ideia é uma transição, porque depois, naturalmente, isso de certa forma se cristalizaria. Teoricamente, eu estou falando teoricamente. A aposta é essa, né? A aposta é essa, que a gente possa emular, que a gente possa fazer com que as mulheres se sintam que têm possibilidades, porque o problema muitas vezes é que o sistema é tão restrito, tão restritivo, que você impede que as mulheres até sejam estimuladas a participar na política, fora a subjetividade, né? De que esse não é um assunto para a mulher e etc, etc, que nós sabemos bem como essas coisas acontecem no dia a dia da população brasileira. Deputada Luciana Santos, PCdoB. Mas coisa de mulher é em todo lugar. Não tem muita diferença. Do PCdoB de Pernambuco. Muito obrigado, senhora. Eu que agradeço. Parabéns pela luta em favor da representação mais equitativa das mulheres aqui na Câmara, no Congresso. Eu que agradeço, viu, Paulo? Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.